Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Getúlio Vargas tinha como hábito festejar o 1º de maio no estado de São Januário. Assim ele fez em 1940, a oportunidade em que ele assinou o decreto-lei de criação do salário mínimo, em 1941 com a instalação da Justiça do Trabalho, e em 1942 ele não foi. A caminho do estádio ele sofreu um acidente vindo da cidade de Petrópolis e não foi então a comemoração do 1º de maio. Nós estamos aqui para conversar sobre essas comemorações de Getúlio Vargas no estádio de São Januário com o jornalista Beto Almeida. Beto Almeida é jornalista de economia, jornalista de política, foi um instalador, digamos assim, da Telesur em Brasília e durante muito tempo, 25 anos, jornalista da TV Senado, um dos primeiros jornalistas da TV Senado. Beto Almeida, como vai? Muito bem. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. O seu projeto aí é uma grande sacada. Gostei muito. Muito obrigado. Beto Almeida, Getúlio Vargas segurando a bandeirinha. Quem são esses personagens, os 3 personagens que você vê na foto? Bom, eu vejo primeiro lá atrás a massa. São 4, muito bem. O 4º personagem é a massa, talvez o principal. O principal, porque veja bem, o Getúlio teve um apoio popular importantíssimo, né? E ele celebrava o 1º de maio sempre no estado de São Januário. Eu folgo em dizer que eu sou vascaíno, que foi o único clube, a única torcida que construiu em mutirão o seu próprio estádio. É uma história bonita do Vasco. 10 mil títulos vendidos para os sócios para conseguir angariar esse dinheiro. Em 10 meses construíram, de 26 a 27. Que beleza, é uma história linda. Mas nesse aí nós temos ali o presidente Getúlio com a bandeira, que era uma característica dele, o general Mozart Dornelles, primo do Tancredo Neves, que era o chefe da Casa Militar, e ali tem o Gregório Fortunato ali atrás. Mas Mozart Dornelles era pai de Francisco Dornelles, ministro de Sarney. De Sarney, recém-falecido, né? Foi ministro da Fazenda de Sarney. Foi governador do Rio, foi senador também. Né? Justo. Creio que era pai. Beto, essa ideia de Getúlio de ir ao estádio de São Januário comemorar o 1º de maio não seria uma ideia de se aproveitar de um espaço em que era praticado o maior lazer do brasileiro, o futebol? Eu vejo... Você vê esse aspecto? Essa é uma visão que até foi muito divulgada, né? Mas eu costumo olhar por um ângulo pouco diferente, que é a seguinte: nesse discurso, estou falando do discurso de 1952, o Getúlio faz a seguinte declaração: trabalhadores do Brasil. Como ele iniciava o discurso. Hoje vós apoiais o governo, amanhã vós sereis o governo. Profecia? Porque foi o Getúlio também quem criou o SESI, o SESC, o Senado, o Senai. Todo o sistema previdenciário brasileiro. Onde estudou o futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Fez o curso de torneiro mecânico lá no Senai. Então, quer dizer, ele estava dando uma ideia de evolução da história. Que o governo dele, o regime em que ele estava, era transitório. Nessa época, ele já tinha criado as leis trabalhistas, a CLT, o direito de férias, jornada de trabalho, o voto feminino, a justiça do trabalho, o salário mínimo, né? O descanso semanal. O direito de férias, por exemplo, ele teve que enfrentar uma luta imensa, porque os empresários diziam: não, mas como é que vai dar férias para operário? Eles vão beber, vão se matar. Quer dizer, a civilização, se fosse ouvir os empresários ali, não avançaria nunca, né? Não querem nem reconhecer o direito de férias. Mas nesse momento, Gilberto, ele estava também
se preparando para as suas grandes criações, a Petrobras e a Eletrobras. Então veja aí, 2 temas ainda atuais na cena política brasileira. Porque a Petrobras, muitos dizem, não, aqui não vai ter petróleo, não tem petróleo. Aí veio, olha a confirmação que veio pela tecnologia vanguarda da Petrobras. Nós somos vanguarda em tecnologia de prospecção em águas profundas, né? Há petróleo, muito mais, ainda há muito por descobrir. E a Eletrobras se transformou num enorme potencial, uma enorme ferramenta de desenvolvimento do Brasil, com a integração de um modelo que é muito elogiado mundialmente, porque ele é renovável. E na questão do petróleo, você há uns dias me fazia uma análise dizendo que o monopólio do petróleo no Brasil estaria teria uma relação muito grande com o suicídio de Getúlio. Claro, porque, veja, quando se criou a Petrobras, o Getúlio ele enfrentou uma campanha muito grande, né, dos meios de comunicação que na época não queriam, né? Porque tudo que ele teve que fazer, e aí vamos dizer o seguinte, para implantar os direitos trabalhistas, na época até o avô do presidente Collor, foi o ministro do Trabalho dele, né? Lindolfo Collor. Lindolfo Collor. Então houve uma série de enfrentamentos, obstáculos, barreiras, preconceitos, que foram necessários ser vencidos, porque não se queria que os trabalhadores tivessem direitos. Mas Getúlio foi fazendo. Só que depois ele percebeu o seguinte, eu tenho que também criar as ferramentas de desenvolvimento. E a Petrobras e a Eletrobras eram 2 delas. Já havia criado a siderurgia, Companhia Siderúrgica Nacional. Em Volta Redonda, estado do já Rio. Tinha criado, por exemplo, Paulo Afonso, no Nordeste, né? O Estatuto da Lavoura Canavieira, que gerou direitos para a população trabalhadora da Zona da Mata Canavieira nordestina. Quer dizer, aquilo tudo eram transformações sociais muito importantes que estavam sendo realizadas naquele momento. Agora, nesse dia aí, em particular, veja que é um presidente que vai até o povo para fazer o lançamento e os atos, a assinatura dos atos, como você mencionou, o salário mínimo foi no São Januário. E foi também no estado de São Januário que uma outra criação do Getúlio teve o seu palco fundamental, o coro orfeônico, porque Getúlio convocou o maestro maior das Américas, Villa-Lobos, para cuidar da educação musical da juventude brasileira, e lá foram regidas 60 mil vozes por Villa-Lobos, entre elas estava a Dona Ivone Lara, que cantou no coro de Villa-Lobos. Ela me contou, na TV Senado, está lá, registrado lá. Então, quer dizer, o Estado de São Januário se transformou num palco político. Eu não sabia disso quando eu me tornei vascaíno, mas depois eu fiquei mais vascaíno, com mais fé ainda de tudo isso. O Estado de São Januário, que foi uma resposta do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque era um clube da Zona Norte do Rio de Janeiro, e o futebol, ainda um esporte de elite na primeira metade do século XX, demandavam que os clubes só competiriam aqueles que tivessem estádio. Daí a necessidade do Vasco da Gama de correr atrás do seu estádio. Vasco da Gama, que já contestava o formato do futebol jogado no Brasil a partir do momento em que ele aceitou negros nos seus times, nas suas equipes. Foi punido na primeira vez por isso, porque não reconheceram o direito do Vasco, mas depois sim ele insistiu. O Vasco disse: nós vamos manter os nossos jogadores negros e trabalhadores. Justo. Negros e trabalhadores. Foi punido, mas manteve a posição, e depois foi reconhecido que tinha razão o Clube de Regatas Vasco da Gama. Beto Almeida, quando Getúlio volta eleito em 1950, ele se preocupa em continuar fazendo essas comemorações de 1º de maio no estado de São Januário, porque ele via que era algo que representava muito, tinha uma aceitação muito grande junto à população, e representava muito nesse governo, nesse governo de Getúlio Vargas, na figura de Getúlio Vargas, para ele. Você sabe, Gilberto, que essas
manifestações eram transmitidas em cadeia nacional, porque a Rádio Nacional foi nacionalizada pelo Getúlio. A Voz do Brasil foi uma criação de Getúlio Vargas. Também criou a Rádio Mauá e a Rádio MEC, conforme depoimento de Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta, que está rodando atualmente na programação da Rádio MEC, contando como que o Getúlio aceitou a doação do Roquete Pinto, que deu a ele os equipamentos da Rádio Sociedade Educadora do Rio de Janeiro, e o Getúlio assina um decreto criando a Rádio Ministério da Educação. A Rádio MEC está no ar até hoje, uma belíssima programação, mas essas fotos elas dizem de um momento que a economia no Brasil, por exemplo, a indústria crescia 12%. Expressivo. Nem a China. Expressivo. Né? Nem a China de hoje. Então nós temos aí uma situação, a expansão dos direitos trabalhistas, a carteira do trabalho, a regulamentação. O Getúlio era o presidente da regulamentação. Oportuno lembrar aqueles institutos de previdência que Getúlio Os institutos criou. de previdência. IPI, IAPTEC, IAPC, IAPB, que criavam que esses institutos que faziam, então, conjuntos residenciais para seus conveniados, né? Muito bem lembrado. Isso é. E aí, se você for caminhando nessa linha, você vai ver o quê? IBGE, Getúlio Vargas. CNPq, Getúlio Vargas. Tudo isso são criações. O IFAM, Getúlio Vargas, né? Porque ele estruturou o Estado brasileiro para que o Brasil desse um salto, deixasse de ser uma fazenda para se transformar num país industrializado. Almeida, esses dias, numa das fotos que a gente teve aqui de João Goulart, aqui no História da Foto, a gente trabalhou uma foto de João Goulart fazendo uma visita à China, na oportunidade, então, em que Jânio Quadros renuncia. Eu disse que o Brasil, na sua segunda metade do século XX, é praticamente marcado por João Goulart, ou por ação, pelo que ele fez, ou pelo que ele deixou de fazer. Sim. Quer dizer, nós vamos ter ele ministro de Getúlio, depois ele é vice de Juscelino, ele é vice de Jânio Assume, depois vem 64, que pode-se dizer consequência de ações ou de deixar de fazer de João Goulart. Agora, a gente pode dizer que o século XX ele é praticamente marcado desde 30 por Getúlio Vargas, até porque Jânio Quadros vem com Getúlio também. Sem dúvida. O trabalhismo fundado por Getúlio, que mandou fazer uma pesquisa e descobriu, e o Brizola depois confirmou, que o trabalhismo gaúcho ele nasce antes do trabalhismo inglês. Olha que história interessante. Olha só. E Getúlio, então, nasce como personagem político ali naquele ambiente de Borges de Medeiros, aquela coisa que estava por ali já, né, com várias leis da Constituição Borges estadual. de Medeiros que cria a figura de Getúlio, né? Claro. Que dá condição a Getúlio Claro. prosperar na política. Porque a partir daquela pacificação da Revolução havida lá no Rio Grande do Sul, emerge a figura de Getúlio como candidato que unia as duas facções. Nesta guerra civil, inclusive, morreu o pai do Brizola, degolado. Justo. Né? Então o Getúlio era o fator de unidade, ele se lança e logo quando ele vai para 1930 com um programa muito avançado já de reformas trabalhistas, de industrialização, né, já houve o anúncio de dizer, olha, nós vamos ter que votar com o voto numa mão e um fuzil na outra, porque vai haver fraude, como houve. E foi em razão da constatação de que houve fraude que veio a Revolução de 30. Que veio o Levante de 30. O Levante de 30, onde os gaúchos, 50 mil gaúchos se apresentam como voluntários, né, em Porto Alegre, vestem o uniforme da Brigada Militar, entram no trem da Revolução e vêm parar no Catete, onde ali pertinho amarraram os cavalos do Obelisco. Um trem atravessando o Brasil inteiro, Poxa, Paraná. Primeira medida do Getúlio, São Paulo. qual foi? Criar o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. Trabalho e Educação. Era o binômio. Trabalho e Educação. Deu anistia para todos da coluna Prestes, todos os perseguidos políticos, todos os líderes da coluna Prestes, menos o Prestes,
apoiaram Getúlio Vargas. Só o Prestes que não. Olha só. Tivemos mais uma vez, então, aqui com o nosso jornalista Beto Almeida, jornalista de economia, jornalista de política, que com a gente analisou essa foto de Getúlio Vargas no estádio de São Januário, comemorando um 1º de maio. É oportuno lembrar que uma das leis ele não assinou em São Januário, que foi a criação da CLT. Essa, então, ele vai assinar na Esplanada do Castelo, na cidade do Rio de Janeiro, aonde ficava, então, o Ministério do Trabalho. Queria agradecer a você que nos acompanhou e agradecer ao jornalista Beto Almeida. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Muito obrigado.